Com o registro crescente de números de casos e mortes causadas pela Covid-19, é natural a preocupação em torno da doença. Para pessoas hipocondríacas, que são as pessoas com ideia obsessiva de ter uma doença, ter essa sensação chega a níveis gravíssimos. Os transtornos de ansiedade, eles são aqueles transtornos onde o paciente ele sempre se preocupa muito com alguns sintomas específicos. Por exemplo, nessa época de pandemia, a gente vê muito aparecendo a preocupação com o transtorno de pânico, né? Ele fica muito preocupado se ele vai sair de casa, com se ele vai pegar, e ele começa a imaginar se ele vai passar mal. O medo excessivo da morte é muito grande, como a maioria dos transtornos ansiosos. A gente percebe a característica nesses pacientes de um medo exacerbado, exagerado. E isso a gente percebe que é por conta de algumas distorções cognitivas. Geralmente, os pacientes apresentam queixas físicas, mas que não são encontradas em exames clínicos, uma causa que leve à justificativa dessa queixa, o que acaba gerando uma insatisfação ao paciente. Aquele paciente, o melhor tratamento, a gente precisa entrar com a medicação, procurar um médico psiquiatra. Existem pesquisas que o melhor acompanhamento entre um tratamento com a medicação e com a psicoterapia teve o efeito dos dois em conjuntos muito melhor, muito mais significativo, com a remissão dos sintomas do que um ou outro isoladamente, né? Porque a gente sabe que a cultura aqui no nosso país é buscar o tratamento medicamentoso, só que eles não tratam de fato essa tomada de consciência, de identificar o que está reforçando aquele comportamento de ter muito medo, de não sair de casa, de que eu vou pegar a doença, né? São tantos pensamentos que cansam a mente e a gente não consegue, de fato, ter uma vida saudável, ter convívio social, de ter convívio familiar e nem no trabalho. Então, quando a gente percebe que tem esse sofrimento emocional, a gente precisa buscar a ajuda de um profissional para tratar. É importante destacar para que as pessoas que sofrem dessa síndrome busquem ajuda, principalmente de profissionais, em especial psicólogos, terapeutas ou psiquiatras. A abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, ela trata uma infinidade de transtornos, uma infinidade de patologias psiquiátricas e psicológicas. A medicação, ela entra como um fator muito importante em determinados casos, em determinadas patologias. Mas tem alguns mais específicos que a gente precisa entrar com a psicoterapia, que é um plano individual, específico para aquele paciente, porque por mais que eu tenha uma depressão, que você tenha uma depressão, nós tivemos uma formação diferente, nós fomos criadas por pessoas diferentes, eu tenho uma crença, você tem outra, e essas crenças, que é a forma que eu me enxergo o mundo em relação ao outro e a forma que as pessoas me veem, elas vão interferir na forma que eu vou responder às situações da minha vida. Por exemplo, eu posso ter duas pessoas tratando uma depressão em função de um divórcio, e uma pessoa responder com tentativa de suicídio e a outra ficar muito triste, mas ficar neutra. Não, tá bom, eu vou seguir minha vida. Então, isso é assim, diante das situações difíceis da vida, a gente tem uma resposta diferente. O que a medicação vai fazer, que é importante? Porque a depressão, por exemplo, eu gosto de tratar muito a depressão, que é o mais comum que a gente vê, que as pessoas conseguem identificar e procurar ajuda. Alteração dopaminérgica no meu cérebro é uma doença neuroquímica, né? Acontece uma disfunção neuroquímica no meu cérebro. Então, assim, eu preciso dessa droga, desse medicamento, para ela controlar essa disfunção, para que eu sinta um pouco mais vontade de sair, para que eu sinta vontade até de ir na terapia, para me fazer a terapia. Então, assim, ela me traz ela diminui um pouco os sintomas físicos, certo? Mas o resto, eu preciso de um esforço, eu preciso aprender a mudar esse padrão de comportamento que eu já venho tendo há muito tempo.